Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com a sua casa. Hoje nós vamos ter nossa segunda aula, em rápidas palavras, da nossa escola bíblica discipuladora, baseado no livro de John Stott. O título do livro é Crer é também Pensar. Sou o pastor Fernando, membro da Primeira Igreja Batista de Moça Bonita, pastor presidente da igreja, pastor Marcos Petrucci, pastor queridão, meu grande amigo, grande abraço para você, que Deus continue te abençoando. Quero convidar você a pensarmos nesse tema mais uma vez. Queria também pensar nessa segunda aula, conforme já falei, começando lendo o título do texto de 2 Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5, que diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Meu amigo, vamos começar pensando com a seguinte questão: por que os cristãos devem usar as suas mentes? Por que o ser humano deve usar a sua mente? Eu quero apresentar hoje, para responder essa questão, apenas dois posicionamentos. Primeiro, o pensamento humano é poderoso na concentração de ações. E essa propriedade do pensamento humano, ele já vem desde criança. É muito comum nós vermos, criança de 2, 3 anos de idade manuseando um celular ou um tablet com muito mais habilidade que muito ser humano, porque ela tem essa capacidade de aprender e algumas coisas por si só, sem mesmo alguém chegar lá e ensinar. Mas essa é uma propriedade de ser humano como um todo e deve ser desenvolvida ao longo da vida. É lamentável, mas com o passar do tempo da vida da criança, do adolescente, às vezes isso acaba se perdendo. E aí vem as dificuldades de aprendizagem. Mas, nesse momento, eu queria destacar dois exemplos, dentre tantos que influenciam muito a nossa vida hoje. Em 1876, Alexander Bell fez o primeiro registro do telefone. Uma invenção sua, um projeto seu, que deu certo e registrou. Diz a história que horas depois, uma outra pessoa tentou fazer o mesmo registro de patente e isso gerou até um problema judicial para a época. E o telefone hoje é muito mudado em relação a 20 anos atrás. 25 anos atrás para cá, o telefone mudou muito. E o modelo antigo de telefone virou peça de museu. Há quem diz também que o telefone, quando tinha fio, as pessoas eram mais livres. Vale o comentário, né? E em 1906, Albert Santos Dumont, que é o pai da aviação, fez o seu primeiro voo com 14 bis e um projeto que influencia muito o mundo de hoje, com as viagens aéreas, às vezes viagens atravessando o continente. Nunca se imaginava, até a época de Santos Dumont, que as pessoas poderiam atravessar o continente, atravessar o oceano voando, não apenas de navio. Mas tem um registro no livro de Juan Carlos Ortiz, o livro O Discípulo, da editora Betânia, de 1976, o livro antigo. Na página 49, o autor registra o seguinte: quando um caçador sai para sua caça, ele não mira na cauda, ele mira na cabeça, porque se ele atingir a cabeça, ele atinge o corpo todo. É exatamente isso que Deus quer fazer. Só que o caçador mira a cabeça para ceifar a vida da sua caça. Deus mira a nossa mente para preservar a nossa vida. Não tenha dúvida, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Nós fomos feitos para pensar, para raciocinar, porque Deus quer, através do nosso raciocínio, atingir a nossa mente. E como segundo fator do porquê devemos pensar, porque os cristãos devem usar a sua mente, é porque nós somos criados para pensar.
Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez assim. E um dos fatores que nos caracteriza a imagem e semelhança de Deus é justamente a capacidade, a habilidade de pensar, de raciocinar. Salmo 32, no versículo 8, 9 e 10, diz: Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. Então nós vemos até aqui o salmista declarando que nós devemos agir não como irracionais, mas como seres humanos racionais, ou seja, usufruindo da propriedade que Deus nos concedeu. É lamentável como nós vemos, porque nós vemos às vezes algumas pessoas que têm atitudes irracionais, desumanas, e animais que às vezes têm atitudes muito mais que humanas. Mas se isso se ajustar direitinho, se nós de fato usarmos a nossa mente para honra e glória de Deus, o versículo 10 se faz verdade na nossa vida. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Meu querido, com a sua mente, com a sua capacidade de raciocinar, conclua que é necessário confiar exclusivamente no Senhor, principalmente nos dias que nós estamos vivendo hoje, por conta dessa pandemia instalada. Quero destacar apenas 2 exemplos, da formiga e do pássaro. Formigas e pássaros. Com relação à formiga, temos até um texto bíblico que diz em Provérbios 6,6: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E a formiga acaba sendo um ser vivo exemplo para nós por conta da sua habilidade de trabalhar em conjunto, de se planejar e ter o seu sustento no momento que não pode trabalhar. Temos ainda os pássaros. Os pássaros nos desenhos animados, eles aparecem voando em grupo como se fosse uma seta, né? Formando uma seta, uma fila, mas em seta. Mas na verdade eles não voam em seta. Eles voam em fila, só que como se fosse uma letra U. Mas o importante é que eles estão em fila. E isso tem um porquê. Dizem especialistas que quando um pássaro bate a asa, o bater de asa das asas gera um vácuo. E esse vácuo aumenta a capacidade de voo do que vem atrás em até 70%. Isso significa dizer, meu amigo, minha amiga, meu irmão ou minha irmã, que se ele sozinho consegue voar 10 km, em grupo vai voar 17 km. Trabalha em equipe, tem produtividade maior. Também, quando um deles começa a se destacar do grupo por conta de cansaço, possivelmente, quem está visualizando emite um sinal, um grasnado, chama o companheiro de volta ao grupo, porque ele reconhece que sem ele o trabalho não vai ser o mesmo. O objetivo poderá não ser alcançado. O pássaro que se destaca, ele é convidado a voltar ao grupo para que todos juntos possam chegar ao seu objetivo. Exemplo de vida, exemplo de união, exemplo de reconhecimento da necessidade do outro, porque juntos somos melhores, somos mais fortes. Eu quero concluir lendo Isaías capítulo 1, versículo 18, que diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Meu amigo, minha amiga, você sabe o que é arrazoar? Quando o texto diz, vinde e arrazoemos, Deus falando conosco, vinde e arrazoemos. Arrazoar é ponderar, é conversar, é expor pontos de vistas, opiniões e chegar a uma conclusão. Quando nós estamos num debate com interesse de fato a chegarmos a uma conclusão, no que diz respeito ao nosso debate com Deus, fatalmente a conclusão vai ser: vamos nos render ao Senhor. E Deus nos coloca isso para conosco no sentido de
fazer com que nós compreendamos a necessidade de estarmos com Ele. Não é uma imposição velada, é um convite, é uma conversa, é uma conclusão de debate. Então, meu amigo, minha amiga, nesse dia, nesse momento que você está vendo esse vídeo, tenha certeza, Deus está te convidando a arrazoar com Ele, a conversar com Ele. Coloque suas questões para Deus. Se deixe sensibilizar pela voz do Espírito Santo, pela conversa com Ele. Conversa, um diálogo mesmo. Você orando, conversando com Deus e Deus falando com você através da sua palavra, sem a qual nós não vamos conseguir chegar a lugar algum. Deus quer que nós usemos as nossas mentes. O servo do Senhor precisa usar a sua mente na concentração de elaboração de estratégias para a propagação da palavra e também no desenvolver da intimidade com o Senhor. Meu amigo, que Deus te abençoe grandemente e te aguardo no próximo encontro, na próxima aula, porque crer é também pensar. Que Deus abençoe a você e a sua família. Grande abraço.